Empreenda o seu talento, além do plano de negócios. Valores pessoais como diferencial empreendedor. O que são valores pessoais e como influenciam no seu negócio? Como identificar seus valores? É sobre isso que eu converso com Cíntia Mastropacha, psicóloga, master coach e coach executivo. E eu vou deixar que ela se apresente melhor. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Rogério. Como vai, Cíntia? Eu gostaria que você desse um plano geral sobre sua profissão, o que você faz. Então, eu sou psicóloga, master coach com certificação internacional e o meu foco de trabalho é coaching de carreira. Trabalho com pessoa física, jurídica e empreendedores também. Começando pelo básico, qual é a sua definição sobre valores, né? Você bate muito em cima disso. Eu bato muito em cima dessa questão de valores, porque eu percebo, e pelos atendimentos que eu faço, que as pessoas não têm consciência dos seus valores, né? E os valores são os direcionadores, são os nossos motivadores. A partir do momento que a gente tem consciência desses valores, a gente consegue um alinhamento dentro da nossa carreira e também do nosso negócio, no caso dos empreendedores. Então, eles são princípios que direcionam nossos comportamentos. E o que você quer dizer exatamente com alinhar valores? Então, por exemplo, se eu tenho um valor social muito grande, né, e eu estou trabalhando, por exemplo, numa empresa que fabrica armamento, eu estou em desalinhamento com meus valores, porque quem tem um valor social muito grande, ele está querendo fazer o bem à humanidade. A partir do momento que ele trabalha numa empresa ou num negócio que vai contra os valores dele, ele está em desalinhado. Ao passo que se ele tiver num negócio onde ele pode realizar esse valor, a gente fala que ele está alinhado e a realização pessoal e profissional, ela com certeza é garantida. Então, o que eu percebo? Que muitas pessoas pensam em iniciar um negócio e ficam muito presos apenas ao plano de negócio e não tem um processo de autodesenvolvimento, de conhecimento de valores. E muitas vezes acaba não dando muito certo o negócio porque estão com seus valores pessoais desalinhados ao negócio que estão realizando. Então você acha que é praticamente impossível uma pessoa trabalhar em um determinado ramo com o qual ela não se identifique totalmente? É possível até um determinado tempo. Rogério, eu percebo isso nos meus atendimentos de pessoas que estão em fase de transição. Quando a gente tem um desalinhamento de valores, a pessoa fica num estresse, numa desmotivação muito grande. Ela aguenta, mas por um determinado tempo. A partir de um certo momento, cai a ficha de que alguma coisa errada está acontecendo. E o que eu encontro nos meus atendimentos é o desalinhamento de valores. E, Cíntia, você tem algum exemplo entre as pessoas que você atende, algum exemplo interessante? Eu tenho pessoas que, por exemplo, estavam trabalhando numa fábrica de cigarros, um negócio voltado à fabricação de cigarros, e ela tinha um valor voltado ao social e qualidade de vida muito grande. E ela ficou 10 anos nessa empresa. Quando ela veio até mim, ela não sabia muito bem o que estava acontecendo. E a base do meu trabalho, o início de todo o meu trabalho, é a identificação de valores. A partir do momento que a gente identificou que ela tinha esse valor social e esse valor voltado à qualidade de vida, a gente começou a fazer análise de contexto e quais eram os sintomas que ela estava sentindo fisicamente, inclusive. E na quarta, quinta sessão, ela decidiu fazer a transição dela para uma outra empresa. E hoje ela trabalha numa empresa voltada à área médica. Ela se especializou em acupuntura e daí a pouco vai começar um negócio próprio. Mas por enquanto ela está pegando uma experiência. Está super feliz, altamente realizada e acredito que esse negócio é para o resto da vida e com um retorno financeiro muito alto. E quando a pessoa insiste em continuar naquele ramo em que ela não tem esse alinhamento de valores, essa pessoa desenvolve sintomas psicológicos, sintomas físicos, costuma acontecer esse tipo de coisa? Costuma acontecer sintomas físicos, né? Porque a pessoa não está motivada, não está satisfeita.
Mas muitas vezes ela não reconhece que isso tem a ver com esse motivador, né? Com esses valores que são os motivadores que nos realizam em termos de vida pessoal e carreira também. Então, eu encontro, principalmente em empreendedores, em executivos, um estresse muito grande. Eu já cheguei a identificar uma doença muito séria em um dos meus clientes em função desse assessment que eu faço. É um assessment com base em valores, né? E eu falei, olha, vai fazer um check-up, porque não tá bem. Parece que está num descompasso muito grande, um nível de estresse muito alto. E conhecendo também um pouco a realidade dele após alguns atendimentos. Quando ele foi fazer o check-up, né, que em geral todo executivo faz, ele estava com uma doença muito séria. Ele diz hoje que eu sou o anjo da guarda dele, que se eu não tivesse entrado na vida dele nesse trabalho, talvez ele não estivesse aqui para contar essa história. Então, o nível de estresse é muito alto para quem está em desalinhamento. Claro que não é só essa questão de valores, muitas outras coisas estão envolvidas, mas se as pessoas tivessem esse nível de consciência, talvez pudessem estar mais realizadas em suas carreiras. E não existe, por exemplo, uma pessoa começa, ela entra numa faculdade, ela inicia a carreira numa empresa, passa para uma outra melhor, vai mudando de cargo, chega num alto cargo, por exemplo. Tá? Apesar que a gente vai para empreendedor, mas vamos seguir essa linha de carreira. Uhum. E lá na frente, quando ela já é praticamente diretora de uma empresa, ela percebe que ela tem esse desalinhamento. Não existe um jeito de modificar isso, de separar as coisas, ou ela tem mesmo que, no final das contas, acabar largando a carreira? Não larga a carreira, né? Ou ela vai para uma outra empresa que tem valores parecidos com os que ela acredita e o que ela realiza, ou ela monta um negócio. Isso aconteceu comigo, Rogério. Eu, num determinado ponto da minha vida, eu falo que eu hoje atendo pessoas com crise na fase dos 30 e 40 anos. Que é nesse momento em que as pessoas perguntam qual vai ser o meu legado, qual é a minha história, o que eu vou deixar aqui para o mundo, né? Então, tem uma crise e uma chamada de consciência muito grande. Isso aconteceu comigo aos 40 anos, quando eu fiz a minha transição de carreira. Eu era diretora de uma empresa, eu trabalhei 20 anos na área de recursos humanos, e chegou num determinado momento que eu comecei a repensar tudo. E aí fiz todo o processo de coach, eu passei por um processo de coach muito grande, porque qualquer transição requer um planejamento muito sério, principalmente financeiro, né? Então, isso aconteceu comigo e, a partir disso, eu comecei a ajudar outras pessoas com toda essa experiência, toda a formação que eu fiz em coach. E tenho tido muito sucesso, talvez mais sucesso enquanto, né, do que eu estava numa empresa. Então, não precisa largar tudo, você só precisa realinhar o seu caminho. Eu vou citar um exemplo porque eu passei por isso. Eu, aos 23 anos de idade, eu já era gerente de banco, de um grande banco privado. Fiquei lá como gerente por 3 anos. Para mim foi uma eternidade. E eu tentei mudar de ramo. Eu já pensava em abrir um negócio próprio, mas não tinha condições naquela época, e eu tentei mudar de ramo. Fiquei 2 anos parado. Durante o tempo que eu era gerente de banco, eu vivia doente. Uhum. Já quebrei vários negócios, já aconteceu de eu começar negócios e fechar, às vezes era uma oportunidade. Eu já tive até loja de roupas, para você ter uma ideia, que não tem nada a ver comigo, mas foi uma chance que apareceu e não durou. Eu fiquei 1 ano. O que eu tenho percebido é um pouco isso. As pessoas, não sei se é o seu caso, mas as pessoas relutam a fazer um trabalho de autoconhecimento que facilita um pouco mais o caminho. Eu também tenho clientes que estão no seu 3º, 4º negócio, né, que relutam a acreditar que esse alinhamento, essa identificação, essa conscientização dos seus valores é importante. E acaba quebrando a cabeça, mesmo passando por um processo de coaching, né? Talvez essa pessoa precise, é que nem Santo Tomé, sabe? Tem que, não, eu vou arriscar e vou tentar dar certo, né?
Ao passo que eu tenho empreendedores que a gente fez todo um trabalho bacana de conscientização, depois ele fez o seu plano de negócio, aí fez tudo direitinho, né? O que tinha que ser feito em relação ao negócio está tendo muito sucesso. Eu acho que a gente diminui um pouco esse tempo, essa tentativa e erro, quando a gente faz um processo de autoconhecimento. O coach é um dos processos, tem outros que também podem ajudar muito, né? Ok. Bom, a Cíntia estará no Congresso de Administração Empreendedora, que começa agora no final de julho, e ela vai entrar muito mais profundamente nesse assunto. E como você percebeu durante essa rápida conversa, eu acho que é uma das primeiras coisas que você tem que fazer. Você está satisfeito com o negócio que você vai abrir? Ou você vai abrir por oportunidade? Ou é uma coisa que você nem gosta muito, mas parece um bom negócio no momento? Então, antes de fazer o seu plano de negócio, como a Cíntia já disse, seria interessante você analisar a si mesmo e falar, será que é isso mesmo que eu quero? Eu já errei nisso. Então, eu acho muito importante levantar essa questão. Cíntia, muito obrigado por hora, tá? E a gente se vê no Congresso, então. Obrigada, Rogério. Obrigada a todos. Nos vemos no Congresso. Um abraço. Abraço, até lá. Até lá.